amigos ouvintes da Divulgar, tudo bom? Espero que sim, todos estejam bem, com a graça de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da revista O Reformador. Hoje vai ser a revista do mês de outubro de 2017, nas páginas 53 e 54. O nosso autor é Warwick Mota. Eu espero que esteja falando a palavra correta. Cujo título é A Pedra Angular da Nossa Fé. Uma leitura bem salutar, que ela nos orienta e nos dá um leque de abertura em relação à nossa fé, dentro do Espiritismo. Então vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. O assunto que nos propomos tratar aqui é tema de estudos avançados dentro da doutrina espírita, a consolidação da nossa fé. Na arquitetura humana, os prédios têm sua quina externa, o ponto onde se situam as colunas de sustentação. Na época de Jesus, as construções antigas possuíam a pedra angular ou a pedra fundamental, base que sustentava as paredes, fundamento da construção. Nas obras humanas, assim é que se erguem os edifícios. Não fosse a pedra angular, os edifícios não iriam. Também para nós na Terra, encarnados ou não, é nos ensinos de Jesus que se sustenta a junção dos ensinamentos moral e intelectual, compondo as duas asas que nos fazem ascender espiritualmente. O cristianismo deve ser sempre a pedra angular da construção do edifício da nossa fé. Precisamos, portanto, nos ligar mais diretamente a esse ensinamento, trazendo a nossa exemplificação. No atual horizonte temporal, já passamos como humanidade da racionalização mística, da construção de fetiches, para entendermos o que não é material e o que é transcendental. Em nosso atual estágio antropológico, já vencemos a fase dos mitos e em nossa maturidade espiritual relativa devemos incorporar o novo conceito sobre o qual vamos apor a nossa fé. Depois da revelação veterotestamentária, mosaica, tivemos a vinda de Jesus e, por fim, o Espiritismo. O Espiritismo é considerado a boa nova. Este, consubstanciando a terceira revelação, é sobre esses três momentos que agora vamos alicerçar a nossa fé. No conjunto desses três instantes históricos, vemos um projeto do Cristo. Então, o que ele fala para a gente aqui sobre a pedra angular, né? Nós já passamos pela racionalização mítica, já passamos pela construção de fetiches, e agora nós precisamos entender que não é material e o que é transcendental, né? Já vencemos a fase de mitos e em nossa maturidade espiritual relativa devemos incorporar um novo conceito sobre o qual vamos apor a nossa fé, que é o Espiritismo. Então vamos continuar. Percebemos que ele sempre soube que o homem precisaria da verdade vinda em estágios para os seus sentidos, vindo aos poucos até que pudessem alcançar entendimento e amor. E aí construir-se a fé, fundamental na dissolução dos conflitos íntimos. Sem a fé, a gente não consegue caminhar, né? Nós precisamos desse sustentáculo para que a gente possa caminhar confiante de que nós vamos
cada passo, melhorar um pouco mais. E quem nos sustenta isso é a fé que nós temos e dias melhores, de que aqui a vida é somente uma passagem, é uma escola, e que nossa vida eterna é após o desencarne. Não precisamos mais agora ser pessoas duras. Tampouco nos faz falta o bezerro de ouro. Quem não lembra do bezerro de ouro lá nos tempos primórdios, né? Tudo isso passou com a vinda de Jesus, trazendo-nos a segunda revelação, que é a ética do amor. Então, a gente vê aqui que a terceira revelação é o Espiritismo. A segunda revelação é a ética do amor. Vamos em busca da primeira. Com a psicologia do amor, do entendimento, Jesus trouxe a proposta de religar o homem ao Pai. E aí, religar infinitamente. Nos assuntos de fé, nossa referência, portanto, é Jesus. Não nos ligamos a personificações místicas, porque disso não precisamos mais. Nós sabemos que antigamente, na época dos hebreus, dos romanos, do cristianismo, o misticismo era muito grande. Ainda existe em alguns países a adoração por alguns animais, né? E também na religião católica a adoração pelas estátuas dos santos, que na verdade são espíritos. Para nós, espíritas, são espíritos superiores, para os católicos são santos. E entendemos essa linguagem deles, né? Mas nós, no Espiritismo, não adoramos nenhuma imagem, nenhum mito, nenhum misticismo. Apenas temos fé no Cristo. Vamos continuar. E nós nos reverenciamos em Jesus. Ele é a nossa pedra angular. É a Ele que devemos nos voltar quando sofremos. É a Ele que devemos voltar, é a Ele que deve se voltar nossa oração. Também será a Ele nosso pedido de perdão. Então a gente vê aqui no princípio dessa reflexão a orientação de que o nosso caminhar é Jesus, na nossa fé. Aqui nós devemos nos direcionar para pedir perdão, para fazer uma oração de agradecimento ou de uma solicitação, de uma dádiva, de uma cura, de um tratamento, de um alívio de uma dor. Nada de criar mitos, fazer essas orações para estátuas, para quadros com mitos, não. Jesus. Dentro do Espiritismo, é Jesus a quem nós devemos nos dirigir em todos os momentos. A Jesus. Continuando. A doutrina espírita traz essa nova concepção. Não precisamos de qualquer intermediário em nossas preces. Podemos falar com Jesus diretamente. Podemos alcançá-lo diretamente. Jesus é a pedra angular, inamovível, inamovível. Ou seja, nada o substitui, que nos apresenta o código de moral eterno para a condução do homem ao bem. Por isso são bem dele as palavras: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 33. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. É que o tempo apaga algumas coisas, mas o código crístico não passará. As leis do homem, elas são imutáveis, né?
De vez em quando a gente vê mudando leis, mudar a Constituição, mas as leis do Cristo nunca mudou e nunca ninguém reclamou ou teve uma ideia de mudar essas leis. Elas são imutáveis desde quando Jesus esteve aqui. As leis dele não mudam jamais. Vamos ver por quê? Estudando a Gênese do insigne codificador, vimos que de Deus emana o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na procurada verdade. E que, guiando-se por essa luz, o homem jamais se transviará. Então, a afirmativa da fé, né? Quando ele fala que, guiando-se pela luz do Cristo, o homem jamais se transviará. A fé que nós temos no Cristo, que precisamos ter no Cristo, não nos permite e nem nos deixará desviar do caminho da luz. Então entendemos que o código do Cristo é herança divina, um código divino. Assim entendemos também que a destinação do homem é a sua própria reforma, em bases morais. E foi para nos lembrar de tudo isso, para recordar os ensinamentos, já que andávamos esquecidos de que foi Jesus, consoante o prometido, que nos enviou o Consolador, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Todo esse esclarecimento é apaixonante. A falarmos de tudo o ensinamento de Jesus, não há como não sermos tocados por sentimentos diferentes. Como mensurar que um homem em apenas 3 anos logrou legar-nos uma estrutura ético-moral tão perfeita que, passados 2 milênios, mantém-se perfeitamente recente e adequada. Quantas vezes a gente faz leitura aqui, reflexão, que ocorreu, que foi psicografada em 1800 e qualquer coisa, 1900 e qualquer coisa, e a gente, quando a gente coloca essa reflexão, que a gente estuda e que a gente coloca aqui no ar, meu Deus, isso que está acontecendo hoje já estava previsto lá há 2000 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Parece que foi escrita ontem, hoje, agora, não é verdade? Eu tenho algumas reflexões, eu já fiz esses comentários aqui. Continuando. Por isso é que o ensino de Jesus é e sempre será a pedra angular da nossa fé. Porquanto em seus ensinos não vislumbramos incoerência de espécie alguma. Suas lições suportam toda e qualquer matriz da nossa existência. São cabíveis na alegria, também na tristeza. Ensinaram-nos nas derrocadas materiais. Ensinam-nos, nas derrocadas materiais, também nas dificuldades morais. Em todos os nossos momentos de alegria, de tristeza, de decepção, de vitória e de derrota, a gente encontra o ensinamento do Cristo. A gente encontra a palavra do Cristo. Em tudo Jesus está presente. E seu ensinamento é que deve sustentar o edifício da nossa fé. Deve cunhar nossas experiências na terra. Gente, como é lindo e como é
Ai, gente, como é que eu digo? É maravilhoso a gente ter essa possibilidade de confirmar a nossa fé em Cristo. Confirmar que o que Jesus nos deixou, nos legou há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, continua firme na nossa fé. Continua conosco de mão dadas com a gente. Ele não nos abandona nunca. Se nós temos fé, se nós confiamos, se nós acreditamos, nós estamos com Ele a todo momento. Nos piores momentos da nossa vida, tenha certeza que Jesus está do nosso lado. Ele não nos abandona em hipótese alguma. É por isso que a nossa fé precisa ser inabalável, porque Ele nos dá prova desse amor a todo instante. Continuando. Convenhamos, contudo, que é mais fácil aprender alguma ciência, aprender matemática, por exemplo, do que ter fé. É verdade. Qualquer deslizezinho a gente já está duvidando. Né? Quando a gente está bem, a gente está firme na fé. Mas qualquer dificuldade a gente está duvidando dessa fé. Gente, como nós somos pobres ainda de fé, de amor, né? Nem assim o Cristo nos abandona. É mais fácil aprender equações, trigonometria, inequações, geometria espacial, do que lapidar nossa asa moral. Gente, como é difícil a gente lapidar a nossa moral. A gente tem tanto vício que eu acho que é um dos itens mais difíceis que nós temos, é de lapidar nossa moral. Mas esse esforço é necessário. Embora dificultosa, precisamos nos decidir às nossas e já tardias modificações íntimas que requerem disciplina, exigem modificações de hábitos e atitudes. É a modificação de dentro para fora. Quando a gente fala, eu vou me modificar, só balbuciando nos lábios, palavras soltas que não saem de dentro do nosso coração, de dentro do nosso íntimo, a gente não consegue. Mas quando a gente se determina, eu vou me modificar, o meu interior, as minhas atitudes, os meus comportamentos, os meus pensamentos, eu vou modificar. A gente consegue. E para esse processo urgente, precisamos nos apoiar na pedra angular. Quem lembra quem é a pedra angular? Jesus, que vai sustentar o edifício novo que nos propomos construir, que no final somos nós mesmos. Nós somos os novos edifícios. Sem Jesus, ruiremos. Sem Jesus, destruímos-nos moralmente. Sem Jesus, certamente estaremos nos encaminhando aos vícios de toda ordem, ao sexo desregrado, à maledicência, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, a todo sentimento ruim. Jesus é a nossa pedra angular. Com Ele, nós vencemos todas as dificuldades, mas sem Ele, certamente acabaremos machucando inclusive as pessoas. Com Jesus funciona bem a nossa vida. Com Jesus haverá simplicidade em nossas vidas, porque o simples será feito com amor. Já entendemos que simples não é simplório, é pureza de espírito. Não deturpemos as coisas. Porque a pessoa é simplória, ele não se importa com as coisas materiais. Simplório fisicamente, aparentemente. Ele é simples. Às vezes atrás de um simplório existe uma pessoa arrogante,
uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa nele 24 horas e que pisa nos seus irmãos em Cristo. Então, ser simples não é ser simplório. E ser simplório não é ser simples. Fica muito claro aqui. Não deturpemos as coisas. Jesus, como a sustentação da vida, pede-nos que transponhamos com a nossa bagagem espiritual, eivada de virtudes conquistadas a porta estreitas. Quem é que prefere a porta estreita do que a porta larga? A porta larga é mais rápida, é mais fácil de ultrapassar. Mas todos esses sentimentos, essas vicissitudes, essas virtudes estão na porta estreita de guarda. Pela porta larga estaríamos perdidos. O Evangelho de Jesus é a verdade essencial. Seu ensinamento é a pedra angular. Gente, que reflexão maravilhosa! Nós descobrimos que a pedra angular é Jesus, o sustentáculo da nossa fé. A reforma do nosso edifício, que o nosso edifício é o nosso espírito. É plantando essa pedra angular dentro de nós que nós conseguimos edificar um edifício melhor, mais próximo de Deus. Quero mais uma vez agradecer a companhia de todos, a audiência, e pedir a vocês que dêem um like para que a gente entenda de que nós estamos fazendo a coisa certa, orientando corretamente, estudando com vocês e que a minha mensagem está sendo entendida. Tá bom? Fiquem todos com Jesus, Maria, Nossa Mãe Santíssima, Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima!